Paz e graça, seja bem-vindo, amado internauta, a esse seu programa FECast. Para quem não me conhece, meu nome é José Maria, anfitrião do teu podcast evangélico que é feito especialmente para ti. O nosso objetivo aqui é trazer mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo para edificar a sua fé. No nosso programa de hoje, vamos receber um convidado muito especial. O nosso convidado de hoje é um teólogo, é presidente do Ministério da Baixa. Com todo o prazer, hoje recebemos aqui no FECast o pastor Zacarias Massango. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, a paz do Senhor, irmãos José Maria, a paz do Senhor, aqueles que hão de poder nos acompanhar. Saudamos a todos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Antes de avançar, queremos deixar um agradecimento muito especial a todos os irmãos que têm partilhado os nossos vídeos, a todos aqueles que seguem a nossa página, a todos aqueles que deixaram um like lá. E para ti, irmão, que ainda não deixou o like, não custa nada. Deixa um like, segue a nossa página, isso é muito importante para nós. Isso vai permitir que a nossa mensagem, o nosso conteúdo atinja mais almas. Também queremos deixar um agradecimento muito especial ao nosso patrocinador, a Output Comunicação e Imagem. Aqui na descrição poderá visitar, terá o link que vai lhe levar à página da Output. Pastor, hoje temos um tema muito importante, muito oportuno. Páscoa, significados e reflexões. Para começarmos, pastor, o que é Páscoa? A Páscoa é, por assim dizer, a maior festa da igreja, a maior festa do cristão. Porque é na Páscoa onde nós celebramos a morte e ressurreição de Cristo. E este foi o maior acontecimento. Na verdade, sem este acontecimento, nenhum de nós estaria salvo. Por outras palavras, o mundo não tinha esperança. Mas graças à morte e ressurreição, nós estamos aqui hoje a viver uma vida de esperança. Uma esperança através da qual nós acreditamos que um dia estaremos frente a frente com o Senhor, numa vida melhor do que aquela em que nos encontramos. Então, Páscoa é celebração da morte e ressurreição. É celebração da vitória de Cristo sobre o pecado. Aleluia. Amém. Pastor, podia falar da Páscoa judaica e da sua origem? A origem da Páscoa? Na verdade, a Páscoa, quer judaica, quer a cristã, tem a mesma origem. Aleluia. O que aconteceu é que o povo de Israel esteve a viver no Egito, inicialmente bem, mas depois conheceu anos de escravidão, que duraram, vamos dizer, somaram 400 anos aproximadamente. Então, naquele momento que o povo sofria, clamou ao Senhor. E o Senhor levantou um líder chamado Moisés, e este líder liderou o processo de libertação do povo judeu, do povo de Israel, do Egito. Então, a instrução que Deus deu naquilo que foi o último episódio que convenceu ao rei Faraó foi: sacrifiquem um cordeiro e usem o sangue desse cordeiro para aspergir as portas. Então, quando o anjo da morte chegar, ele, vendo o sinal do sangue do cordeiro, não há de entrar nessa casa. Mas naquela casa onde o sinal do sangue do cordeiro não existir, o anjo da morte há de entrar e vai matar o primogênito dessa família. Então, a Páscoa judaica nasce aqui. A nossa própria Páscoa nasce aqui. Onde é que nós divergimos? É que os judeus não aceitam a Cristo como Messias e, portanto, continuam a celebrar esta Páscoa que nasceu no Egito. Nós aceitamos que Cristo foi o Cordeiro perfeito e ele, naquele dia da Sexta-feira Santa, ele ofereceu a sua vida
para a nossa salvação. Aleluia. Pagou pela sua vida o preço do pecado. Então, nós celebramos uma Páscoa, que é a celebração da morte e ressurreição de Jesus. Os judeus continuam a celebrar aquela Páscoa que nasceu no Egito. Seria, digamos, esta pequena diferença que nós havíamos de estabelecer. Muito certo, pastor. E, pastor, qual é o significado do sacrifício do cordeiro na Páscoa? O Senhor decidiu há muito tempo. Logo no começo, nós encontramos isto no versículo 2, no capítulo 2, versículo 17. Deus disse a Adão: pode comer de tudo o que há aqui, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer. Porque no dia em que comer, certamente morrerás. Portanto, era uma limitação, era uma proibição, e infelizmente o que aconteceu é que Adão desobedeceu. E, consequentemente, entrou a morte. Paulo, mais tarde, já no Novo Testamento, em Romanos 6:23, retoma este assunto. E ele diz: o salário do pecado é a morte. Portanto, todo o pecado, a sua penalização é a morte. Então, o único caminho para que a morte não aconteça é que uma vida seja oferecida. Neste caso, antes da vinda de Jesus, fazia-se uma cerimônia que era transitória, oferecendo o sangue do cordeiro, mas Jesus, ele mesmo, foi o cordeiro perfeito. Aleluia. Fez um único sacrifício e, a partir dessa altura, nós não precisamos de sacrificar cordeiros, mas precisamos de evocar o poder que há no sangue de Jesus. Amém. E pela fé, no poder que há no sangue de Jesus, nós encontramos a salvação. Aleluia. Sem este pagamento, digamos assim, da dívida que havia em relação ao pecado, nós não tínhamos salvação. Mas graças a esse amor, graças ao fato de Jesus ter aceito oferecer a sua vida, nós temos aqui a salvação. Nós, os que aceitamos a Cristo. No Cristo. Aleluia. Aleluia. E pastor, e hoje nós por que celebramos a Páscoa? Bem, nós celebramos a Páscoa primeiro porque na instituição da primeira Páscoa, da Páscoa judaica lá no Egito, Deus disse claramente: hão de celebrar este ato por estatuto perpétuo. Portanto, vão celebrar continuamente. Os judeus pararam aí. Nós fomos além. Nós hoje celebramos a Páscoa cada vez que participamos na ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor tem duas componentes. Tem o corpo e o sangue do Senhor. E ali nós estamos a renovar a reconciliação, a aliança com o Senhor no sangue de Jesus. Estamos, portanto, também a celebrar a Páscoa. Celebramos porque foi decidido pelo Senhor lá no Egito, mas celebramos também porque a ceia do Senhor é um ato de celebração da Páscoa. É um ato de celebração da vitória de Jesus no seu sangue. Aleluia. E a nossa celebração está muito ligada à morte de Jesus. Sem dúvidas, sem dúvidas. Sem sangue do Senhor não há remissão dos pecados. A remissão, portanto, o perdão dos nossos pecados está justamente no sangue de Jesus. Aleluia. Se nós olharmos para aquilo que é o paralelismo, ali no Egito, o cordeiro tinha que ser um cordeiro sem defeito. Um cordeiro com 1 ano, portanto, um cordeiro adulto, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito. Então, Jesus é justamente esse cordeiro, que era adulto, ele tinha mais de 30 anos. Naquela época, considerava-se adulto alguém que já tivesse 30 anos, não é como hoje, que é um bocadinho mais cedo. O segundo aspecto é que ele foi um homem igual a nós, mas sem nenhum pecado. Portanto, ele era o cordeiro perfeito.
E ele ofereceu um sacrifício perfeito e completo, que é desse que nós hoje beneficiamos. O nosso usufruto hoje é de um sacrifício perfeito que Jesus fez na cruz. Na cruz. Aleluia. Pastor, podemos dizer que o cordeiro lá no Antigo Testamento já apontava para Jesus? Sem dúvidas. Ou é... Sem dúvidas. Era uma sombra, era uma tipificação daquilo que haveria de acontecer mais tarde. Aquele cordeiro era um ato transitório, apontando para a vinda de Jesus. E se reparar, Jesus, ele mesmo, enquanto pequeno, foi celebrar a Páscoa em Jerusalém. E a última celebração que ele fez é aquele em que ele mesmo se ofereceu como cordeiro. Portanto, não estamos a falar aqui de coisas que aconteceram por acaso. Não. Deus sabia o que estava a acontecer e sabia que naquele momento o seu filho haveria de ser o cordeiro pascal, o cordeiro perfeito. Aleluia. Pastor, pode-nos falar da importância da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo? Nós estávamos condenados à destruição, a uma morte sem qualquer esperança. Porque Deus, conforme disse, estabeleceu no começo: todo aquele que pecar vai morrer. Desobedeceu, pecou, então o preço é a sua morte, é a sua vida. E a vida está no sangue. Então, Jesus ofereceu o seu sangue para a nossa salvação. Por assim dizer, morreu a nossa morte. A morte que cabia a nós, ele assumiu. E, consequentemente, nós já não precisamos de morrer. E já não vamos morrer. Todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus não vão morrer, porque ele já morreu a nossa morte. E mais do que morrer a nossa morte, ele mesmo matou o poder da morte. É por isso que ele morreu, portanto, pagou o preço e ressuscitou, ou seja, venceu o poder da morte. Ele é o primeiro ressurreto. E todos aqueles que tiverem fé em Cristo Jesus, eles também, por Cristo Jesus, vão ressuscitar. Para uma vida eterna. Aleluia. Para um corpo, para viver num corpo igual àquele que ele tem hoje. Um corpo glorificado. Por isso, a morte e a ressurreição é a melhor esperança que nós temos para aquilo que é a vida na eternidade. Aleluia. Amém. Aleluia. Pastor, pode deixar uma mensagem especial para aquele irmão que ainda não aceitou Jesus? Aproveitar esse momento nessa semana da Páscoa, pastor, deixar uma mensagem especial para esse irmão. Nós estamos este ano a celebrar uma Páscoa especial. Nós estamos, em 2025, a celebrar uma Páscoa que vem depois de toda aquela situação que nós vivemos em finais do ano passado e começo deste ano, que resultaram das eleições. A Páscoa é um momento de perdão. A Páscoa é um momento de reconciliação. A Páscoa em si foi o maior ato de amor de Deus para com o homem. A palavra diz, ele deu o seu único filho por amor ao homem. Então, a Páscoa em si é o maior ato de amor de Deus em relação ao homem. Então, o homem, por sua vez, tem que usar a Páscoa como um momento de perdão, como um momento de reconciliação, como um momento de amor ao próximo, como um momento de tolerância. A Páscoa tem que nos ensinar que nós temos que saber viver uns com os outros, independentemente das opções de cada um. Pode ter uma opção diferente da minha, no que diz respeito à religião, no que diz respeito à política, pode ter nascido num sítio diferente, pode ter uma cor diferente de mim, mas porque nascemos no mesmo país, nós somos irmãos. Temos que aprender a viver uns com os outros. O país é de todos, então devemos desfrutar das oportunidades
e deste país de igual forma. Aleluia. Esta é a principal mensagem que eu poderia deixar. Aleluia. Que já responde a algumas questões que eu tinha aqui. Pastor, nós podemos... será que a Páscoa é vista como um momento de renovação espiritual? Não, sem dúvidas. Sem dúvidas. Porque nós temos a semana pascal. Os católicos, por exemplo, têm a quaresma antes da Páscoa, que é um momento de reflexão, de jejum, preparação para a Páscoa. Nós não fazemos isso. Mas nós temos a semana pascal, que começa com a entrada triunfal no domingo anterior, e temos os acontecimentos de cada dia até a sexta-feira da crucificação e finalmente domingo, que é da ressurreição. Então, estes 7, 8 dias de reflexão ajudam todo crente a fazer uma introspeção e começar a refletir sobre aquilo que está bem, o que não está bem, quais são os ensinamentos que nós tiramos do Senhor e o que é que nós também devemos ensinar aos nossos filhos e a todos aqueles que estão em volta de nós. Portanto, é um momento, sim senhor, de renovação, de um renascimento. É um momento em que nós podemos olhar para nós e dizer, se calhar há coisas que não fazia bem. Se calhar eu já me estava a afastar daquilo que é o meu compromisso com o Senhor. Se calhar eu já não estava bem com a palavra do Senhor. Afinal, eu sou crente. Se sou crente, tenho que ser conduzido pela palavra do Senhor. É um momento, de facto, de um renascimento que nós devemos tirar proveito disso. Aleluia. Pastor, quais são outras reflexões, na opinião do pastor, que a gente pode tirar da Páscoa? O maior desafio que se coloca ao ser humano é a capacidade de perdoar. Perdoar não é só dizer está perdoado. É preciso perdoar e esquecer. Não deixar nenhum registro daquilo que aconteceu. Fez o que fez, mas está perdoado. Da mesma forma como Jesus nos perdoou, nós também temos que perdoar. Este é o maior desafio. Desafio a todos os níveis, que começa até dentro da família, né? Na família, o marido tem que saber perdoar a esposa e a esposa também ao marido. Perdoar aos filhos, perdoar aos empregados, perdoar a todos aqueles que estão debaixo do nosso teto. E praticar o perdão em relação a todos. Eu sinto que o país precisa de ser recordado que deve praticar o perdão. Aleluia. Há coisas feias que algumas pessoas fizeram. Sim, senhor, fizeram. Mas isso não é da nossa conta. Deixar isso nas mãos do Senhor, que é para nós podermos ter um novo começo. Um novo começo é necessário, mas ele não acontece enquanto não tiver acontecido o perdão. Então, podia ser uma das recomendações. Entendo que o pastor está a querer dizer que o perdão é a porta para a gente passar para uma nova fase? Sem dúvidas. Porque perdão é tu dizeres a alguém que o que tu fizeste, eu já não me lembro. O que tu fizeste não aconteceu. Não é fácil, mas é necessário. Se calhar você partiu a minha loja, mas eu já não me lembro disso. Eu estou a lutar para erguer uma nova loja. Se calhar você até matou um parente meu, não é? Mas eu já não me lembro disso. Infelizmente o meu parente partiu, mas eu já estou a pensar naquilo que é de fazer daqui para frente, contigo. Tudo o que aconteceu lá atrás, vamos esquecer, vamos enterrar. E ninguém volta a desenterrar. Vamos ter um novo começo. Isso é que é perdão verdadeiro. Não é perdoar o dia que nos aborrecemos, nós voltamos a evocar. Naquele dia você fez isto. Não. Perdoou, esqueceu. Este é o desafio que todo ser humano, não só crentes, todo ser humano tem.
Perfeito. Pastor, aproveitando essa deixa, eu queria pedir ao pastor que deixasse uma mensagem direcionada para aqueles que estão de costas voltadas, seja dentro da família, seja dentro da igreja, seja dentro da sociedade, um apelo especial ao perdão. Nós precisamos uns dos outros. Temos que fazer um grande esforço para não nos julgarmos. Há coisas feias que fizemos, há coisas feias que foram feitas a nós, mas nós temos que fazer um esforço para deixar isso nas mãos do Senhor. Ele é que vai julgar, se um dia achar que deve julgar. Hoje, o que se pede a nós é que esqueçamos tudo de errado que aconteceu e tenhamos um novo começo. Aleluia. Um novo começo onde todos têm espaço, onde nós vamos nos olhar sem nos recordarmos das coisas menos boas que aconteceram. Aleluia. Aleluia. Pastor, quais são os maiores desafios que os cristãos enfrentam hoje na celebração da Páscoa? O cristão, em termos muito gerais, nos dias que correm, precisa de se recordar que é cristão. E o cristão é conduzido pela palavra do Senhor. Amém. Aquilo que a palavra aprova, nós vamos fazer. Aquilo que a palavra não aprova, nós não devemos fazer. Há momentos desafiadores da vida em que as pessoas colocam a palavra do Senhor de lado e ficam eles próprios. Nós temos que evitar isso. Se é crente zangado, é crente também não zangado. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Muitas das vezes, muitos de nós, quando chega o momento da Páscoa, olhamos mais para a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhamos mais para aqueles momentos terríveis que Jesus passou antes o julgamento até a cruz. É justo olhar só nisso ou devemos também celebrar essa morte de Jesus? Ou devemos celebrar e sofrer com Cristo, com as lembranças daquilo que Cristo sofreu? É triste saber o que aconteceu. O que aconteceu foi violento. Estudos feitos recentemente mostram que um homem normal não teria suportado aquilo que Cristo suportou. Foi um sofrimento horrível. É triste pensar nisso. Mas não sei se é correto nós sofrermos o que ele sofreu. Porque ele já sofreu. Ele já pagou o que era para pagar. Não é? Entristece-nos que a situação do homem tenha levado Cristo até aquele extremo. Mas, naquele momento em que Cristo estava pendurado ali na cruz, ele estava a trazer para o homem o maior ganho que o homem podia esperar. É por isso que, no fim daquele tudo, ele disse, está consumado. Portanto, tudo o que era para eu fazer, tudo o que era para eu conquistar, já conquistei, está consumado. Então, se está consumado, nós devemos celebrar a vitória da cruz. Da cruz. Amém. A cruz não é uma derrota. A cruz é uma vitória. Essa vitória que nós devemos celebrar, é essa vitória que nós devemos usar. Aleluia. Pastor, uma curiosidade, se calhar um esclarecimento à luz da Bíblia. É comum ouvirmos algumas pessoas a terem algumas restrições na alimentação nessa semana da Páscoa. É bíblico? À luz das Escrituras? Não. Não é bíblico, porque, primeiro, não temos nenhuma recomendação na palavra do Senhor que nos conduza nesse sentido. Segundo, nós estamos a dizer que Cristo morreu naquela época, há 2000 e tal anos atrás. E ressuscitou 3 dias depois. Está vivo até hoje. Portanto, não faz sentido nós estarmos
a chorar por alguém que está vivo, não é? Nem estarmos a sacrificar-nos por alguém que está vivo e está bem, né? Aleluia. Ele teve aquele momento de sofrimento que terminou naquela época. Hoje, ele está vivo e a cuidar de nós. Amém. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, entendo que é mais momento de celebração. Sim, de celebração. De celebração. Celebração. O pastor falou no início que celebramos a Páscoa toda vez que tomamos a ceia. Sim. A ceia também é celebração da É Páscoa. celebração da Páscoa. A ceia do Senhor é celebração da Páscoa. Porque tomamos lá o corpo E o sangue de Jesus. de Jesus. Sim. Aleluia. Aleluia. E nesse momento da Páscoa, além da reconciliação, do perdão, quais são as outras recomendações que pode-se deixar para o cristão? Neste momento, nós, na verdade, precisamos de renascer espiritualmente. Por vezes, a dinâmica da vida, os desafios da vida, fazem que nós nos esqueçamos um pouco da palavra do Senhor. Este é o momento de nós cortarmos algumas coisas, lermos a palavra do Senhor, irmos ao culto naquela semana, aqueles que vão ter cultos todos os dias, e entrar numa introspeção e dizer o que é que eu não fiz bem, onde é que eu não estive bem. E onde eu não estive bem, eu preciso de voltar à formatura. Eu preciso de voltar à linha que me vai levar à eternidade. Então, é um momento de nós revitalizarmos a nossa vida espiritual à luz daquilo que significa a morte e ressurreição de Cristo. Que Ele morreu por causa dos nossos pecados. Então, é momento de nós dizermos: quanto mais eu pecar, mais valorizo o sacrifício que Cristo fez por mim. Sim. Aleluia. Pastor, na vida, nos tempos em que atravessamos hoje, quais são os maiores desafios que nós, os cristãos, temos no dia a dia? O que é que mais atenta à nossa fé, na opinião do pastor? O mundo tem várias ofertas. O mundo tem várias ofertas que não concordam com a palavra do Senhor. Então, para ser crente hoje é extremamente difícil. Porque a prática da fé é livre. Ninguém te proíbe de ir à igreja, né? Mas o diabo tem várias propostas que nós encontramos enquanto vamos ao culto. Nós encontramos enquanto vamos ao serviço. Então, ser um crente coerente, praticante hoje é muito mais desafiador do que foi antes. Então, o maior desafio é que nós sejamos crentes fiéis à palavra do Senhor. Este é o maior desafio. Há sugestões até de nós olharmos para a palavra do Senhor de maneira diferente, interpretar de maneira diferente, começar a suavizar aquilo que a palavra diz. Mas a palavra é imutável. Aquilo que o Senhor disse, na altura que disse, continua a ser exatamente o mesmo hoje. Ele disse: o salário do pecado é a morte. Ele não vai mudar isso. Então, escusamos de andar a atenuar, arranjar floreados. Não vai mudar. Por isso, estejamos alinhados com a palavra do Senhor, porque só isso nos vai levar à eternidade, que é o nosso maior sonho, não é? Aleluia. O A continua sendo A e o B continua sendo sem B. Dúvidas, sem dúvidas. Nada de suavizar, não tiramos nada nem aumentamos nada. Pastor, e quando a gente olha no dia a dia hoje, existe uma tendência muito grande de impor algumas coisas que para nós os cristãos, o que nós aprendemos desde criança, nós que aprendemos desde criança, aprendemos que é proibido, que não deve ser. Por exemplo, a aceitação de casais homoafetivos e outras coisas, outras práticas. O pastor considera isso um ataque à fé cristã? Sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Olha,
Há um presidente que não vou mencionar o nome aqui, que tem tudo o que tem, mas nisso ele está correto. Homem continua a ser homem, mulher continua a ser mulher. E a Bíblia nisso é clara. Homem vai casar com mulher. Casamento é isso. Não vou entrar aqui em discussões que são hoje cada vez mais frequentes nas redes sociais, na comunicação no geral. Mas nós temos que estar conforme a palavra do Senhor. Aquilo que ela não aceita, nós não devemos aceitar. Não interessa se é o governo que diz. O que nós estamos a dizer é que a autoridade da palavra do Senhor está acima da autoridade do governo, no que diz respeito à moralidade. Fazer homem casar com homem, isso é pecado. Não devemos aceitar. Acontece, muito bem, acontece. Mas esses estão na contramão em relação à palavra do Senhor. E nós não queremos estar aí. Podemos também usar esse período da Páscoa, essa semana da Páscoa, para resgatar aquilo que são os valores cristãos, os valores que a Bíblia nos ensina? Sim, sem dúvidas. Sem dúvidas. Há situações que, em vez de procurar explicações filosóficas, explicações não sei de que natureza, nós temos que ir à palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem resposta para todas as situações. A palavra do Senhor está completa. Então, nós temos que usar a palavra do Senhor para trazer aqueles que não estão conforme a palavra, usar a palavra do Senhor para nós próprios aprimorarmos aquilo que é a nossa maneira de ser. Aleluia. Pastor, pode deixar uma mensagem especial para aqueles que a palavra ainda não os alcançou? Aqueles que ainda têm medo da morte? Ou aqueles que ainda acham que a morte tem poder? Que acham que ainda a morte tem poder? Aproveitarmos essa semana da Páscoa, que recordamos a morte e a ressurreição de Jesus, poder deixar uma mensagem direcionada para essas pessoas. A Páscoa é morte e ressurreição de Cristo. Portanto, Cristo está vivo. O túmulo está vazio desde a madrugada daquele dia. Por isso, a morte não tem poder sobre ninguém que esteja com Cristo. Aquele que tem medo de morrer, que esteja com Cristo, porque não vai morrer. Morte física há de conhecer, da mesma maneira como Jesus conheceu a morte física. Mas ele venceu a morte e por Cristo Jesus, aquele que está em Cristo também há de vencer a morte. Crente não morre, crente dorme. E quando Jesus vier de novo, há de voltar à vida para todo sempre. Aleluia. Amém. Aleluia. Pastor, falamos assim, de uma forma geral, de morte. Falamos da primeira morte. Para aquele que não está em Cristo, ainda tem outra morte? Sim. Sim. Pode falar Aquele que não está em Cristo há de morrer e continuar consciente, mas no inferno. Quando Cristo vier, numa certa etapa, ele vai ser julgado e destruído para sempre. Ele, os demônios, vão ser Satanás, todos vão ser destruídos para sempre. Isso é o que a Bíblia diz. Aqueles que morrem em Cristo hão de ressuscitar para viver eternamente. Aleluia. Aleluia. Seremos nós esse. Amém. 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 Pastor, hoje em dia, a Páscoa, nós vemos o que a mídia às vezes nos vende, o que a televisão nos vende, hábitos como ovo de Páscoa, como o peru. E isso é bíblico, não é? É perigoso, não é? É pecado, não é? É comercial. Apenas isso. É comercial. É como no Natal. Nós vemos as pessoas muito entusiasmadas porque é Natal, mas nunca puseram os pés na igreja.
Não vivem a vida de crentes. Nem sequer celebram o Natal como Jesus foi, não é? Então, nesta altura da Páscoa, aqui com menor expressão, mas no Ocidente faz isso com maior vivacidade. Páscoa é momento de vender. Então estão a vender. Isso não tem nada a ver com a palavra do Senhor. São invenções das pessoas para ganhar dinheiro. Então, é algo comercial e nós não entramos aí. Não entramos. Sim. O cristão não deve entrar. Não precisa. Não precisa. Não precisa. A celebração da morte e da ressurreição de Jesus, Sim. da vitória sobre o pecado, Sim. do amor que Deus demonstrou Amém. com a morte, com a entrega do seu filho único, sim. único, para que pagasse os nossos pecados. Certo. Nós só precisamos celebrar nada para além de uma simples celebração. Vamos ao culto, não é? E celebramos a vida. E a vida está em Cristo Jesus. Amém. 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 Também podemos aproveitar a oportunidade dessa semana para convidar aqueles que não frequentam, para lembrar a eles que Jesus morreu por todos nós. Amém. Jesus morreu por todos nós. Jesus morreu por Moçambique. Jesus morreu por todos os países. Então, este país tem alguém com todo o poder que ama. Esse alguém é Jesus Cristo. Por isso a igreja não se deve perder. A igreja tem que olhar para Jesus e dizer: Senhor, traga aquilo que nós desejamos que Moçambique seja. E a trazer. Amém. O sangue de Jesus ainda tem poder. Tem poder. Tem poder. Tem poder. Tem poder. Poder sobre os demônios, poder sobre momentos turbulentos, conflituosos, Sim. poder de reconciliação, em é todos verdade, os momentos. de perdão. De perdão. Então, nós temos tudo em Jesus para vencer no país. Amém. E a igreja tem que tomar a dianteira, não ficar meio escondida, sem se saber exatamente qual é o pensamento da igreja. A igreja tem que ser clara. Há resposta e há vitória em Cristo Jesus, independentemente das circunstâncias. Pastor, acha que a igreja devia ter uma posição mais firme em todos os momentos difíceis, nos momentos difíceis? A igreja tem que ser clara em todos os momentos. Não se pode ficar na dúvida sobre o que a igreja pensa, não. Essa clareza até tem que vir antes da crise, né? Quando a crise vier, tem que saber a posição da igreja, nós já sabemos, é esta. Da mesma maneira como Deus disse antes, se você desobedecer, há de morrer. Nós também temos que dizer, a nossa posição é esta. Nós não concordamos com o casamento de pessoas do mesmo sexo, por exemplo, não é? Estamos a dizer isso antes de alguém querer fazer esse casamento. A posição da igreja não pode ser procurada. Não, tem que estar sempre patente. Pastor, sente que a posição da igreja não é bem firme? Sim. Sim, não é bem firme e infelizmente, alguns pastores estão a entrar na política, coisa feia, coisa totalmente errada. Pastor não precisa de fazer política, porque o pastor tem a palavra do Senhor. O pastor só tem que pregar a palavra do Senhor. E é suficiente. E o político ouvir a palavra do Senhor. Agora, se você entra na política, você há de ouvir ao chefe lá do partido. E já não há de usar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é para ser pregada sem compromisso com ninguém. Nem com o teu pai, nem com a tua mulher, nem com o teu filho. Então, muito menos com o partido. Verdade é verdade. Então, o compromisso do pastor é com a verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. Pastor, entende que o trabalho da igreja tem que ser no púlpito, tem que ser de joelho, tem que ser na igreja. E tem que ser fora dela também. Fora dela, na sociedade. Na sociedade. Não é? Nós
temos que usar, por exemplo, estes meios para comunicar a verdade bíblica. Temos que usar todas as oportunidades que forem possíveis para comunicar a palavra do Senhor. E comunicar a palavra sem compromisso com ninguém. O compromisso desvia as pessoas da verdade. As pessoas ficam com medo de dizer a verdade porque não quer ferir este, não quer ferir aquele. Não quer estar contra o fulano. Não é para estar contra ninguém. É para dizer o que a palavra do Senhor diz é isto. Então, é isso que nós defendemos. Muito certo. Se calhar, pastor, podia deixar mais um apelo, uma recomendação a todos nós, cristãos, levando essa semana da Páscoa, para que, como se fosse uma chamada, para que nós voltássemos aos nossos reais valores. A palavra diz: quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Então, a nossa salvação está na fé em Cristo Jesus. Por que em Cristo Jesus? Porque Ele é que morreu e ressuscitou na cruz. Ninguém mais fez isso. É por isso que Deus colocou o nome de Jesus acima de todos os nomes, no céu, na terra e debaixo da terra. Nenhum outro nome está acima do nome de Jesus. Por isso, aqueles que em algum momento já estiveram na casa do Senhor e por vários motivos afastaram-se dela, nós queremos encorajar a voltar. Aleluia. O teu compromisso não é com o teu pastor. Se se aborreceu com o teu pastor, esquece o teu pastor, porque o teu pastor não tem céu para ti. Quem tem céu para ti é o Senhor. Aleluia. Então, não perca céu por causa de pessoas que te aborreceram. Volta para a casa do Senhor. Aqueles que nunca estiveram na igreja, há salvação na igreja. A palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso, Jesus é hoje. Glória a Deus. É caminho hoje, é verdade hoje, é vida hoje. Glória a Deus. Não há de ser vida no futuro, não. É vida hoje. Então, se quer a verdade, se quer caminho certo, se quer vida, venha à casa do Senhor. Este é o apelo que nós fazemos. Aleluia. Aleluia. Pastor, quando falamos de que Jesus é vida hoje, para muitos podem não entender, podia mais falar disso, que é vida hoje, porque para quem vive, pensa que está vivo, enquanto que a palavra nos diz que a vida é Jesus. Nós podemos dar vários exemplos. Quando dizemos que Jesus é vida, significa que é vida com qualidade hoje. Significa que o crente há de passar pelas mesmas aflições que qualquer ser humano passa, mas a vitória do crente está em Cristo Jesus. Aleluia. Significa que o crente, quando a noite chega, ele dorme um sono de santos. Dormiu até acordar dia seguinte. Não tem qualquer tipo de visita que perturba o sono. O crente vive uma vida de liberdade, não tem medo de nada. Aquele que não é salvo tem medo de gato que passou, tem medo de uma raiz que encontrou na secretária, tem medo. Vive uma vida de medo. O crente não tem problemas com isso. Amém. Porque o sangue de Jesus tem poder sobre essas coisas todas. Aleluia. Então, o crente não tem medo dessas pessoas que ameaçam. Você há de ver. Nada. O crente não há de ver. Porque Cristo há de cuidar dele. O sangue de Jesus tem poder sobre essas coisas todas. Não há qualquer encantamento que tenha poder sobre o crente. Aleluia. Por isso, nós queremos encorajar. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Aleluia. Pastor, o que é que mais o pastor pode ensinar, pode nos dizer, pode nos falar sobre a Páscoa? A Páscoa é uma festa
que devia, se calhar, ser mais celebrada do que o Natal. O Natal é a vinda, é o nascimento de Cristo, não é? Mas nós sabemos que Cristo sempre existiu. Portanto, não começou a existir na altura que veio o mundo. Sempre existiu. Ele é eterno. Agora, a Páscoa é aquele momento de viragem, aquele momento em que nós estávamos condenados à morte, todos nós. Mas, por causa da Páscoa, houve uma viragem e todos aqueles que aceitam a Cristo podem ter a oportunidade de viver eternamente. Aleluia. Então, é um momento de celebração. Há aqueles que levam esta celebração à letra, não é? Esta celebração à letra. Mas eu queria dizer, Cristo morreu na altura que morreu há muito tempo. E desde que ressuscitou, está vivo até hoje. Então, temos que ter em conta que, mesmo na Sexta-feira Santa, ele está vivo. Não está a voltar a morrer. Morrer, não. Então, a nossa atitude tem que ser celebração de um acontecimento de alguém que já está vivo. E consequentemente, nós controlarmos as nossas emoções, né? Às vezes, levamos o assunto um pouco à letra e acabamos fazendo coisas que não devíamos fazer. Mas a principal mensagem é que Cristo está vivo. Cristo está vivo. Não há de voltar a morrer na sexta-feira. Exato. Naquele momento que nós saímos para o culto, estamos com Cristo vivo. Com Cristo. Fazemos o culto com Cristo vivo. Então, temos que ter em conta que estamos a orar para alguém que está vivo. Aleluia. Ele morreu, passou tudo o que passou, que é chocante, sem dúvidas, mas não está a acontecer de novo. Então, psicologicamente, às vezes somos empurrados a tomar certas atitudes, né? Mas temos que tomar cuidado nesse aspecto. Muitas das vezes parece que as memórias tristes é que aparecem mais. Sim. E esquecemos que o fim é glorioso, que é esse que devemos celebrar. É momento de vitória. Momento de vitória. Enquanto Cristo estava pendurado na cruz, até os discípulos, em algum momento, se calhar, não entenderam bem o que estava a acontecer. Aqueles diziam, ele dizia que é rei, né? Sai daí. Né? Mas eles não percebiam que aquele que estavam a humilhar naquele momento, ele estava a conquistar a maior vitória para a humanidade. Não entenderam. Não entenderam. A nossa vitória está na cruz. Naquilo que ele conquistou na cruz para nós. Portanto, é um momento de celebração. Sem a Páscoa, sem a morte, nós, os outros povos que éramos ditos gentios, não tínhamos oportunidade nenhuma. Veja que Cristo nem foi ele a tratar desse assunto. Ele veio, lidou com os judeus apenas e foi embora. E deixou esta missão especificamente com Paulo. É por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, é chamado o apóstolo dos gentios. E fez uma visita especial a Pedro, para Pedro entender que a salvação não é só para judeus. A salvação é também para os outros. Então, mas isso ficou a acontecer. Cristo veio, fez o que tinha que fazer e bem feito. E nem sequer criou a igreja. Quando ele saiu não havia igreja nenhuma. A igreja veio depois. E é esta igreja que ninguém, ele disse, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. Aleluia. É esta igreja que ninguém pode destruir. Ninguém. Amém. Por muita vontade que tenha, ninguém destrói a igreja. Porque quem cuida da igreja é ele É mesmo. o próprio Cristo. Então, é um momento de grande celebração. Aleluia. Talvez nós não temos
a dimensão da grandeza daquilo que aconteceu, Sim. principalmente do que significa e do impacto que isso tem para as nossas vidas e para a história de toda a humanidade. Sim. Sim. E ficamos, se calhar, por causa disso, pensar pequeno, nos prendemos aos momentos tristes, Sim. que só foram poucos, dolorosos, mas poucos, e o impacto é grande e até hoje Sim. nós sentimos isso. Sim. Ainda tem força nos dias de hoje. A grandeza de Deus é tal que Cristo já pagou pelos pecados que eu estou a fazer hoje. Aleluia. Aleluia. Só Deus podia fazer uma coisa dessas. O preço pago lá Sim. é válido para os pecados que ainda cometemos hoje. Sim. Então, e é por isso que o diabo, querendo confundir as pessoas, às vezes cria condições de derramamento de sangue. Isso é diabólico, isso é demoníaco. Esse sangue é derramado, esse sangue de inocentes é derramado para os demônios. Porque o sangue que era para ser derramado já foi derramado na cruz. E é suficiente, não há mais necessidade de derramamento de sangue. Qualquer derramamento de sangue em circunstâncias duvidosas é assunto demoníaco. Quando o pastor fala de assuntos duvidosos, falamos de homicídios, de acidentes. De guerras evitáveis. Isso é assunto do diabo. Isso é assunto do diabo. A igreja tem grande responsabilidade. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Todo crente tem que responder ao dever cívico de ir à tropa, não sei o quê. Mas as guerras, algumas ou muitas delas, são totalmente evitáveis. E, consequentemente, é sangue de inocentes que está a ser derramado. E não há necessidade. Não há necessidade. Algumas guerras acontecem, terminam, sem a gente ter percebido muito bem o que é que estava em jogo ali. Jogadas satânicas. O pastor falava do Cristo, dizia que o Cristo é o Cordeiro Imaculado de Deus. Sim. Diz que Cristo equipara-se ao Cordeiro, ou o Cordeiro já indicava Cristo, Sim. estava na idade adulta e não tinha culpa nenhuma. Não tinha pecado. Não sim. tinha pecado nenhum. Quando olhamos aquele processo todo de ser levado ao Pilato, nós podemos também considerar que ali ele passou limpo, significava que estava de facto sem pecado. Sim. João Batista, e isto nós lemos em João 1:29, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A referir-se a Jesus. E repare que Jesus era primo de João Batista. Mas aqui, ele não estava a falar do primo. Estava a falar de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, este Cordeiro é um Cordeiro imaculado. É um Cordeiro sem pecado, sem mancha, sem qualquer tipo de defeito. Aleluia. É um Cordeiro perfeito. Aleluia. Aleluia, obrigado. Pastor, temos 3 minutos. Eu gostaria que o pastor deixasse as considerações finais e falasse, se calhar, alguma coisa que escapou que o pastor queria acrescentar. O mais importante que nós, igreja, devemos fazer nesta altura da Páscoa é trazer uma mensagem de perdão. Perdão é importante. O perdão é importante. Nós temos que perdoar, temos que nos perdoar a nós próprios e temos que ensinar os outros a perdoar. E o perdão envolve o cancelamento, aquilo que hoje chamamos o delete, né? Toda essa informação tem que ser apagada da nossa memória, que é para nós vivermos livres
de memórias que não nos fazem bem. Não vamos ter um novo começo com uma memória cheia de assuntos que não edificam, que não trazem alegria. Nós temos que apagar, temos que esquecer mesmo, porque ainda que tu guardes rancor, o que é que vais ganhar com esse rancor? Essas memórias que não são boas, que bem te vão fazer? Então esquece. Perdoa, esquece e começa de novo. Quando começar de novo, tem que se reconciliar com aquele que te magoou e começar a vida lado a lado com ele. Isso só há de ser possível se nós formos tolerantes. A palavra do Senhor diz, ensinada por Jesus, que o segundo e o maior mandamento é que nós amemos ao próximo como nos amamos a nós próprios. Então, tem que amar a sua família, o seu vizinho, aquele seu amigo que é de um partido diferente, tem que amar a ele. O partido não nos deve separar. A cor da pele não nos deve separar. A religião, inclusive, não nos deve separar. Não pare de falar com o vizinho, com o amigo, porque ele é muçulmano. Não. Ele é um ser humano. Nós temos que ser tolerantes e conviver uns com os outros. Respeitar as opções de cada um. Nós estamos na palavra do Senhor. Eles também têm que nos respeitar em relação às nossas opções e nós também temos que respeitar a eles. O país, meus irmãos, ainda vai com uma grande vantagem, porque nós aqui não temos aquelas fricções de natureza religiosa. Não temos. Não temos. Muçulmanos convivem com cristãos sem problemas de maior. Mas há países onde houve muitas mortes por causa das diferenças de opções religiosas. Por isso, nós temos que lutar para não chegar àqueles extremos de conflitos étnicos, conflitos religiosos, esse tipo de conflitos que mataram muitas pessoas noutros países. Para que assim seja, temos que perdoar, temos que nos reconciliar, temos que ser tolerantes e nós temos que viver uma vida de irmãos. Irmãos não se matam, irmãos não se odeiam, irmãos não se perseguem, irmãos unem-se, irmãos andam de mãos dadas e apoiam-se, especialmente nas fraquezas. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Aleluia. Muito obrigado e um agradecimento muito especial ao amado internauta que esteve nos acompanhar a partir daí de casa. Essa é a semana da Páscoa que celebramos, conforme o pastor nos ensinou hoje, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e a vitória que temos em Jesus Cristo. Queria deixar um apelo muito especial ao irmão do internauta que está em casa. Vamos usar da semana da Páscoa para perdoar-nos. Perdoa aquele irmão que te magoou, perdoa aquela irmã que te magoou. O pastor nos ensinou que perdão é apagar da memória aquilo que aconteceu. Se perdoarmos, devemos esquecer. Não existe mais. Devemos caminhar lado a lado com aquilo que nos magoou. Perdoa o seu irmão, perdoa o seu familiar, perdoa o seu vizinho e tenha uma feliz Páscoa. Que Deus nos abençoe. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau.